Pela primeira vez? Alguém está nos visitando pela primeira vez? Que bom. Qual é o seu nome? Neide. Bem-vinda, Neide. Você veio convidada por alguém? Conhece alguém? Ela mora aqui pertinho. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Tá bom? A família de Deus. Mais alguém? Está nos visitando a primeira vez? Todos são bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Os que nos visitam pela segunda, né? Pela terceira. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje ainda vamos partilhar, faz parte da nossa adoração, contribuir com o Senhor, contribuir com a sua obra e dar sustento àquilo que o Senhor tem nos abençoado. Então é o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, como nos ensina as Escrituras. Então, você que nos visita, não se constranja, se quiser participar, está à vontade, mas esse é o momento que temos de poder partilhar com o Senhor. Então, quem trouxe já o seu dízimo, a sua oferta, traga aqui à frente, nós vamos entregar ao Senhor, vamos orar, vamos abençoar o esforço de cada um, o trabalho das mãos que o Senhor nos permite fazer, e fazemos isso com consciência, com alegria, como Paulo ensinou, aquele que contribui, que o faça com alegria, consciente do que está fazendo. Fazemos para a glória do Senhor. Então, vamos orar, vamos abençoar. Estenda a sua mão. Senhor nosso Deus, nós temos o privilégio de poder contribuir com a Tua obra. E isso também é a nossa adoração. Nós Te adoramos com o que temos recebido de Ti. Te adoramos com cada centavo, Senhor, que recebemos e damos uma parte para Ti, Senhor. Ofertamos a Ti, não jamais para pagar qualquer benefício que o Senhor nos tenha dado. Somente um dos Teus benefícios, Senhor, valeria mais do que a nossa vida. Então, Senhor, nós o fazemos para partilhar da Tua obra, para participar contigo do Teu mover sobre a terra, para sustento, Senhor, da Tua obra neste lugar, das missões, das ações sociais, daquilo que o Senhor tem possibilitado a Tua igreja aqui fazer. Nós entregamos a Ti em primeiro lugar, Te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa aqueles que não puderam fazer, que não puderam contribuir, dá, Senhor, condições para que venham a fazer isso com liberdade, com alegria, que tenham, Senhor, bênção no trabalho diário, nos seus negócios, que te enxerguem em todos os seus caminhos. Colocamos diante de Ti nossos corações antes de nossas ofertas. E nós te agradecemos por poder fazer isso em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, amados. Está escuro aí? Vou acender. Isso. Abrir a Bíblia fica mais fácil, com luz, né? Eu gostaria de abrir com vocês Eu queria falar hoje sobre igreja. O que é a igreja, afinal, né? E é um assunto que Deus marcou meu coração ao longo da vida, tive experiências fortes com isso, né? E não sei quantos passam isso hoje, talvez um desestímulo, um certo desprezo pela igreja, tudo que se refere a igreja é uma coisa meia, digamos, desprezível aos ouvidos, há uma tendência de se marcar negativamente aquilo que é a igreja. Mas eu queria voltar aos fundamentos da palavra de Deus no que se refere à igreja, para que a gente possa se posicionar, saber o que ocorre na igreja. Então, vivemos hoje, inclusive livros estão sendo escritos, muitos livros estão sendo escritos sobre aqueles que estão decepcionados com a igreja. E existe uma tendência aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, eu só vou ler esse primeiro texto, eu não vou usar o PowerPoint agora, vou fazer uma introdução aqui, depois eu entro com o PowerPoint, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, no verso
22 é o texto que Paulo fala sobre a ceia do Senhor e a Páscoa, né? Aconteceu justamente na Páscoa dos judeus, e ele falou que, na verdade, são duas ordenanças somente que Jesus deixou como rituais. Uma é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. E Jesus disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Nós o fizemos isso domingo passado, né? Nós fazemos isso mensalmente. Aqui no capítulo 11, no verso 22, ele está orientando, instruindo aqueles que estavam em desordem na igreja. E ele fala, aqueles que não levavam em consideração, não estavam levando a sério as orientações que deveriam ser tomadas na igreja. E olha o que ele diz: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Eu não vou elogiar vocês por causa disso. Ele está orientando pessoas que não estavam levando a sério o compromisso de relacionamento com Deus no que se refere à ceia do Senhor. Então, há duas perguntas: ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Antes de começar a meditar sobre isso, feche os teus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra tenha a liberdade de falar aos nossos corações, instrua-nos para que enxerguemos onde estamos. Senhor, muitas das dificuldades que temos na vida é por não saber para onde estamos indo e onde estamos, onde chegamos. Senhor, nós queremos ter certeza que o Senhor tem nos trazido a um lugar de segurança, um lugar em Ti de esperança, de renovação, Senhor, de fortalecimento no corpo, na alma e no espírito. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor e não um homem, Senhor. Que não haja, Senhor, nenhuma influência de caráter humano, mas a Tua palavra e o Teu Espírito nos bastam. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo teceu esse comentário justamente numa má interpretação da comunhão do corpo de Cristo. Gente que não estava entendendo o que significa a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. E por não entender o que era a igreja, estavam em desordem. E por estar em desordem, Paulo falou: vocês estão desprezando a igreja de Deus? E a gente pode entender que em muitas situações, quando nós não entendemos o que significa a comunhão do corpo de Cristo, pode ser que a gente esteja desprezando a igreja de Deus. Então você ouve muitas coisas hoje negativas, e às vezes algumas com uma certa razão. Então eu só vou selecionar aqui rapidamente, talvez eu nem leia os textos, mas pessoas que se dizem com problemas com a igreja e tudo mais. Eu quero dizer para você que Deus coloca na liderança dos ministérios, nos ministros de Deus, nos homens e mulheres que trabalham com Deus, uma certa responsabilidade de justamente esclarecer estas coisas. Todo ministro de Deus, toda mulher que ministra na presença de Deus, é importante que tenha em mente as coisas que eu vou dizer aqui. Bom, muitos se decepcionam com a graça de Deus, colocam a culpa em Deus de certos problemas que passaram, certas coisas que não são compreensíveis à nossa mente, certas dores que se passou, certas tragédias que aconteceram na família ou consigo mesmo. Muitas pessoas colocam a culpa em Deus e desprezam a igreja por consequência. Agora veja só, muitos se decepcionam na igreja por alguns assuntos que são reais. Então eu poderia ler para você que na igreja existem falsos irmãos. É bom que você saiba disso. Eu já contei aqui, né, o pastor Ulisses, naquele tempo lá da fita, toca-fita que você tirava do carro, lembra? Nunca mais, né, se fez isso, né? Mas antigamente você tirava o toca-fita inteirinho. Reunião de pastores numa igreja. Ele chegou correndo, foi até o banheiro, colocou o toca-fita ali em cima do balcão, lavou o rosto, entrou, pegou as coisas, a Bíblia, entrou, deu 5 minutos, esqueci o toca-fita no banheiro. Reunião de pastores. Quando ele voltou lá, não estava mais lá.
Nós precisamos ser maduros para saber que a igreja do Senhor, ela é aberta para quem é, para quem não é, para quem não é e vai ser. Quem sabe aquele que roubou lá? Aliás, minha Bíblia sumiu no acampamento de jovens. Eu falei, eu vou dar um livro de presente para quem achar minha Bíblia. Resolveram ficar com a Bíblia do pastor. E eu roguei uma bênção, vai ter que pregar muito com essa Bíblia. Em nome de Jesus, vai ter que ler muito. Roguei bênção, é a única coisa que a gente pode fazer. Mas, irmãos, então, olha, eu não vou abrir. 2 Coríntios 11, 29, Paulo falou que passava dificuldades porque ele também estava entre falsos irmãos. Então, Paulo passou dificuldades, ele faz uma lista em 2 Coríntios 11, por exemplo, dores, perseguições. Bom, é importante a gente ler, já que eu estou tão perto aqui, ó, 2 Coríntios 11, 29. 2 Coríntios 11, 29. É isso? Bom, é nessa lista aqui, tá? No 26, perdão. Vamos fazer a lista completa, então, já que Paulo está... 23. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele começa a se justificar. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Só para você entender, uma quarentena eram 40 açoites. 2 Coríntios, capítulo 11, verso agora 24. Uma quarentena de açoites era receber 40 chicotadas, varadas. Só que para o judeu era sério, uma questão legal, religiosa, ele não podia passar de 40, então ele dava 39, porque se errasse a conta, tudo bem, ainda não quebrava a lei. Então ele dava 39, então era quarentena, eram 40 menos 1, 39, só que ele recebeu 5 vezes. Paulo apanhou, então ele está falando o que eu sofri por causa do evangelho, ele está dizendo. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. E uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos nas cidades. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Puxa, que comparação. É quase como ser apedrejado, está entre falsos irmãos. É perigoso. Está na lista dos sofrimentos dele. Então, irmãos, Gálatas 2, 4 também fala das dificuldades entre falsos irmãos. Eu não vou ler porque nós temos mais algumas coisas que eu gostaria de meditar com vocês. Olha só, muitos se decepcionam com a igreja de Deus por descobrir pecados encobertos. De repente surge um pecado na vida de alguém importante da igreja, ou alguma referência na igreja, a pessoa fala, está vendo? Eu sabia. Ou por culpa de desvios doutrinários, operado por cegueira de homens enganados, aquele que não tem má intenção, mas enveredou errado, e por inescrupulosos, por gente que fez de propósito mesmo, por má intenção. Está escrito também nas escrituras aqui, gente que faz isso, que deveria tomar cuidado. Outra razão, pessoas se decepcionam por causa dos lobos devoradores. Sabe qual é a característica do lobo? Usando o texto da Bíblia aqui, em Atos 20, 29, Paulo tem uma revelação de Deus, ele fala assim, o Senhor está me mostrando o seguinte, que quando eu sair, virão lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Sabe a característica do lobo? Não perdoa. Tem uma coisa errada na tua vida, ele te pega e não perdoa, cruel. Lobo. E os lobos estão rodeando ovelhas. Onde melhor lugar para estar, se não ao redor de ovelhas? Quando eu estava lá no Piauí, chegando tarde, fomos fazer um culto distante lá no sertãozão, voltando, chegamos tarde da noite, e a Toyota tinha um farolão bem forte, aquele farol de milho, tinha o farol normal do carro, e ainda tinha os faróis de milho.
dava para enxergar longe. Estava chegando na cidade, os rebanhos de ovelha branquinhas na entrada da cidade. Aí alguém gritou: olha lá, o cachorro do fulano. Até cachorro reconhecido lá na cidade. É o cachorro do fulano. É mesmo? Cadê? Comendo ovelha. Vou avisar. Estava morto aquele cachorro. Quando o cachorro começa a comer ovelha, acabou a ração, acabou o arroz e feijão, não adianta dar mais nada para ele, porque ele sentiu o gosto da carne. E sabe qual é a ovelha que ele vai procurar e vai comer? Filhotinha, a mais fraquinha, que não pode correr. Porque as ovelhas sem pastor, elas estão expostas. Então, muitos se decepcionam em relação à igreja por causa disso, outros por males crescentes no mundo. Então Jesus falou em Mateus 24:12, por causa do aumento da iniquidade, no final dos tempos, o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, o aumento da violência, o amor de muitos esfriará. Ele está dizendo que no final dos tempos, o amor de muitos vai acabar, acabou a graça, porque a maldade ia crescer muito. E depois ele falou assim, falando no final dos tempos, ele disse assim: quando vier, pois, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso está em Lucas 18, no verso 8. Então, irmãos, existem situações difíceis que podemos passar na igreja e que muitos, ao passarem, se decepcionam. E esse cântico aqui é típico disso. Não é na hora da dificuldade que a gente deve buscar a Deus, saber o que é igreja, afinal. O que é igreja? Lembre-se, uma coisa a gente não pode tirar da nossa mente. 1 Pedro capítulo 4, verso 17, Pedro ensina o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ele está falando da igreja. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, quando Deus começar a chamar as contas, as coisas, os primeiros a serem chamados serão os da igreja. A igreja vai ser chamada para dar contas a Ele. Então o julgamento vai começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então Pedro está chegando a essa conclusão, 1 Pedro 4,17. Então nunca ponha em dúvida a obra da vida de Jesus. A obra da vida de Jesus tem um nome: igreja. Então, Jesus é um noivo atento, e se você ler o capítulo 2 de Apocalipse, você vai perceber o cuidado que ele tem com as igrejas, com a igreja dele, falando das igrejas localizadas. Vamos mais adiante. Olha, só Apocalipse 2, 23 que eu quero ler com vocês. Apocalipse 2, 23 diz assim: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Jesus vai chamar para próximo de si a sua igreja. Por isso que eu comecei dizendo o que é a igreja. O que pensamos ser a igreja? Antes de continuar, eu não entrei aqui ainda, mas eu queria ler para vocês. Eu recebi esse artigo aqui esses dias, ou hoje, ou ontem, não sei. Alguém me mandou esse artigo de um escritor que chama Wesley Campbell. E ele fala sobre o resultado da manifestação do avivamento, quando a palavra de Deus entra na vida de um grupo, de uma nação, e as coisas que acontecem. E a ênfase, ele falou assim: vamos olhar na história. Só vou ler rapidamente aqui, para mostrar para vocês os efeitos da igreja na sociedade, coisa mais prática ainda, tá? É natural que os cristãos que foram renovados ou reavivados andem na direção do evangelismo e de atitudes de misericórdia. Até mesmo uma olhada ocasional na história da igreja revela que os reavivamentos estão complexamente ligados ao aspecto da demonstração de misericórdia. Então, ele começa a listar os atos de misericórdia que vieram por mover de Deus na igreja. Então, nos últimos 250 anos, ele fala, por exemplo, na Inglaterra, foram os Quakers e então Wesley e os metodistas que foram os primeiros a se opor à escravidão dos negros. Então,
os quáqueres eram dedicados a Deus. Os wesleyanos, os metodistas, o pastor, né, John Wesley, fundador do metodismo, foi contra a escravidão e começou a pressionar legalmente. Embora Wesley e os convertidos ministrassem em prisões, hospitais e locais de trabalho, eles também tentaram abolir a escravidão. Isso finalmente veio a acontecer 40 anos depois da sua morte, na forma da Lei da Emancipação, em 1833, que libertou 781 mil escravos em todas as colônias britânicas. Então, quem é que pressionou mais? Quem é que acordou e pressionou para contrariar a escravidão? A igreja. A lista de obras e organizações é enorme. Então, aqui, por exemplo, citou John Howard, inspirou-se em John Wesley. Então, veja que a influência da igreja em outras pessoas. Ele se inspirou em John Wesley para realizar importantes reformas nas prisões da Inglaterra. Elizabeth Fry, mãe de 11 filhos, se tornou pregadora quáquere, batalhadora em prol das reformas nas prisões. Até mesmo a Associação Cristã de Moços, a ACM, foi fundada para oferecer serviços religiosos e cultura num lar longe do lar. Florence Nightingale, que foi uma enfermeira, né, disse que Deus a havia chamado com voz audível para ajudar os doentes. Ela impactou um evangélico chamado Henry Dunant, que veio a fundar o quê? A Cruz Vermelha. Até mesmo a Sociedade Real de Prevenção à Crueldade contra os Animais foi fundada por um clérigo anglicano, Arthur Bloom. A igreja sempre teve como foco mostrar misericórdia para as crianças. Um nome famoso nessa área foi Lord Shaftesbury, né? Se tornou membro do Parlamento Britânico em 1826 e passou a maior parte do seu tempo lutando contra os males da exploração infantil nas indústrias, minas, fábricas de tijolos, trabalho de limpeza de chaminés. Olha só, o que eles eram chamados a fazer, as crianças. Essa exploração era com justiça chamada de comércio escravo de brancos. Crianças brancas de até 4 anos passavam até 14 horas por dia em minas escuras. Crianças órfãs pegas nas ruas eram forçadas a subir nas grandes chaminés das fábricas e depois descer pela tubulação escura, claustrofóbica e sufocante. Shaftesbury promulgou a lei das 10 horas, que proibia as fábricas de forçarem as crianças a trabalhar 13 a 16 horas por dia. Ele aprovou leis que proibiam o uso de crianças na limpeza de chaminés e leis que não permitiam que crianças com menos de 10 anos trabalhassem em minas. George Miller experimentou um avivamento e voltou a atenção ao cuidado dos órfãos. Ele chegou a cuidar, em certo momento, de 2.050 crianças. Thomas Barnardo foi o resultado do avivamento de 1859. O Lord Shaftesbury influenciou Barnardo a se tornar missionário nas favelas de Londres. Barnardo abriu lares para crianças que tinham pais alcoólatras, não tinham onde ficar, e antes da morte de Barnardo, ele cuidou de 60 mil crianças. Quem é que influenciou essas pessoas a agirem em prol de obras, especialmente em obras de misericórdia? O avivamento que tiveram em Cristo, a igreja de Jesus. Nos Estados Unidos, depois do segundo, chamado historicamente segundo grande avivamento, começou com o ministério de Francis Asbury, e também através de reuniões e acampamentos. Esse avivamento continuou até o ministério de Charles Finney e criou uma verdadeira onda imensa de ministérios de misericórdia. Então começou a haver uma disposição de ajudar os necessitados muito ampla. Como? Maior impacto secular de qualquer outro na história dos Estados Unidos, através da vasta preocupação social. Os cristãos leigos organizaram milhares de sociedades que tocaram toda a esfera da vida social americana: escravidão, abstinência de bebidas alcoólicas, imoralidade sexual, paz mundial, direito das mulheres, guarda de domingo, reformas presidiárias, linguagem profana, educação. Todas essas questões e mais outras tratadas por sociedades específicas que trabalhavam para melhorar o que era bom e para combater o que era ruim. Nasceu aonde? Na igreja. Só para terminar. Essas redes de sociedades e cooperadores voluntários começaram a ser chamadas de Império da Benevolência.
Em 1834, o rendimento anual total do Império da Benevolência foi aproximadamente o equivalente a hoje a milhões de dólares, que rivalizavam com o orçamento inteiro do governo federal dos Estados Unidos naqueles dias. Então, o dinheiro voltado para a ação social era mais ou menos o que o governo tinha de arrecadação. E as primeiras 119 universidades fundadas nos Estados Unidos, 104 foram iniciadas por cristãos, para levar os estudantes a conhecer a Deus e para formar pastores. No ano aqui, de 1855, formaram-se 40 mil estudantes. 10 mil eram pastores. Se formaram pastores. 25% dos universitários formados eram pastores. Então, escolas, hospitais, a política e tudo mais, os cristãos que tinham tido um impacto com Deus através do Evangelho, permitiram que o resultado daquilo que pode se chamar religião, vou falar por quê, estou dando ênfase a essa palavra, fluísse em atitudes de misericórdia para com as pessoas simples que estavam no mundo. Aí ele conta a história, não vou me alongar, que como aconteceu com um rapaz chamado John, na igreja dele agora, a partir dos anos 1990. Esse John ele era frequentador da igreja, procurou o pastor Wesley Campbell, que escreveu esse artigo, e ele falou que o John Deus falou ao coração dele e abalou as estruturas dele. Mexeu com ele. Mexeu com ele de tal maneira que ele veio falar com o pastor e falou assim, pastor, Deus falou uma coisa para mim, eu preciso da sua ajuda. O que foi? Deus falou o seguinte, eu quero tudo de você. Eu amo você e o chamei para servir. Você será servo dos outros. Quero 30% do seu tempo, seus pertences e suas finanças. Depois disso, quero que você comece a dar 50% do seu tempo para mim. E ele fez um plano, ele era um empresário e começou a fazer isso. Então, o que ele começou a fazer? Primeiro, ele começou a empregar mães solteiras para orar por sua empresa e para orar pela vida espiritual da empresa dele. Contratou gente para orar. Ele falou, preciso fazer alguma coisa. Logo, sua família inteira se envolveu de modo ativo na luta contra o aborto. Ele e a sua esposa aconselhavam mães jovens a não matar seus bebês. E à medida que elas iam tendo filhos, John tinha que lidar com outras necessidades que surgiam. Algumas das mães e seus bebês se mudaram para a casa de John. Sua família tinha 5 a 8 pessoas vivendo com eles durante os próximos 6 anos. Em tempo, nasceu um plano para ajudar a elaborar oportunidades de moradia e emprego inovadores. Esse plano se concretizou na formação da Sociedade da Esperança e cresceu com outros grupos e se tornou uma grande organização em parceria com orfanatos, mudando a vida de um grande número de crianças como fruto de um impacto de avivamento que uma pessoa teve com Deus na igreja. Amém, irmãos? Já li muito aqui, não quero cansar você. Isso para dizer que, o que é a igreja? Eu queria mostrar nos textos, simplesmente comentar, para a gente não se alongar. Eu vou repetir uma coisa que está no nosso livretinho inicial aqui no JEP, né, o nosso livreto inicial. Igreja é a palavra do grego eklésia, que significa chamados para fora. Significa uma assembleia, uma reunião de pessoas, né? E a igreja não é constituída por edifícios, templos, instituições ou denominações. Então, teologicamente, a gente entende a igreja como a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível são as pessoas comprometidas com a sua igreja local, que professam a sua fé em Cristo, cultuam a Deus, mas lembrando que existe, disse Jesus, joio e trigo. Existem falsos e verdadeiros mestres, existem falsos e verdadeiros irmãos, existem cristãos espirituais, carnais, crianças em Cristo e adultos espirituais que estão aprendendo. Então a igreja visível é o que nós vemos hoje. E a igreja invisível é a igreja espiritual, de todos os séculos atrás, desde que ela se iniciou, do qual nós fazemos parte também no mundo espiritual. Então, as pessoas de todos os tempos. Ora, nós encontramos referências a respeito da igreja na Bíblia, como todos os cristãos da terra,
como todos os cristãos de uma cidade ou região, e como os cristãos que se congregam num lugar, como numa casa, por exemplo. Então, Paulo, João, chamou a igreja que está na tua casa, na casa de Lídia, na casa que está... Eram irmãos que se reuniam ali. Bom, então eu queria mostrar primeiro texto aqui, se quiser apagar aqui à frente. O que é a igreja? Vamos direto à descrição. Igrejas são pessoas edificadas por Jesus, cujas portas do inferno não prevalecem contra elas. Aqui, que impactante dizer isso, mas por quê? Porque em Mateus 16, 18, 19 diz, Pedro estava lá recebendo a revelação de Cristo, e Jesus virou para ele e falou assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou Hades, que é o lugar dos mortos, não prevalecerão contra ela. E lembrando a explicação, Pedro, que Jesus chamava, o nome dele, né? Cefas, Kefas, né? Pedro significava pedra pequena. E quando Jesus diz, você é um pedregulho, você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra, ele fala, Petra, rocha, edificarei a minha igreja. Pedro tinha acabado de ter uma revelação do Pai, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós entendemos que Jesus estava se referindo não à pessoa de Pedro, mas à revelação que ele teve sobre esta rocha, da revelação de Deus sobre você. Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, então, depois eu não anotei aqui, mas todos os textos que eu vou ler agora tem a palavra igreja no meio, ok? Então aqui você vê que igrejas são pessoas trabalhadas, edificadas. Pedro estava sendo trabalhado por Jesus e ele fazia parte da igreja. Aliás, teve uma parte fundamental na fundação da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno são todas as resistências ao evangelho de Cristo, tudo onde as pessoas estão aprisionadas e elas precisam ser buscadas nos seus lugares de prisão. Não pense, não, as pessoas podem estar livres aí, cheias de saúde, cheias de dinheiro, mas elas estão espiritualmente aprisionadas no lugar dos mortos. Lá está, as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra a igreja. Porque a igreja é que foi chamada por Jesus para anunciar libertação ao cativo, perdão dos pecados, lavagem das nossas imundícias e vida eterna. Então, igreja são pessoas edificadas por Jesus, cujas portas do inferno não prevalecem contra elas. Amém, irmãos? Próximo, o que é? O que é a igreja? Olhando cada um dos versículos. Mateus 18, 17. Igreja é o último recurso de um irmão pecador. É importante a gente ver isso, porque o último versículo que fala, ele está descrevendo o que acontece quando alguém peca. Então ele diz primeiro assim, se você vê o teu irmão pecar, vá você e conversa com ele, sozinho. Se ele reconhecer, você conquistou teu irmão. Se ele não te ouvir, leva testemunha, 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, aí você leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, trate-o como alguém publicano e pecador, como alguém que está longe de Deus. Então, quer dizer, a igreja é o último recurso. Então, se a gente passar por isso, a gente vai conquistar. O resultado é positivo, irmãos. Mas vamos lá. Se não escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Próximo. O que é a igreja? Igrejas são pessoas perseguidas e assoladas por causa da sua fé em Jesus. Puxa, mas isso é pesado. Não é não. Saulo, veja Atos 8:1, eu só coloquei Atos 8:1 e 3 aí. Saulo consentia na morte dele. O Estevão foi apedrejado, e quem estava lá autorizando legalmente, que significava ter uma autoridade espiritual para aquilo, era Saulo. Saulo era o Paulo, futuro Paulo, não convertido. Então por quê? Porque ele estava lá como autoridade espiritual dos judeus, e ele consentiu que o Estevão fosse apedrejado. Então Estevão foi apedrejado, com apoio de Saulo. E depois ele começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos, e Saulo assolava a igreja. Não era pouca coisa, não.
Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Você entende que transformação Paulo sofreu? Que poder de transformação para alguém que era rígido, ele era um dos mais destacados alunos de Gamaliel. Alguém de destaque na sociedade judaica teve um encontro com Jesus. Jesus só perguntou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, mas a igreja é o último recurso de um irmão assim. E outro, igrejas são pessoas perseguidas, assoladas por causa da sua fé em Jesus. Queridos, está havendo um problema na Síria agora, não é? Existem lá a ideia na mídia, né, que a ênfase é que os rebeldes estão contrariando lá o exército do governo. Mas as ONGs cristãs que estão tratando, estão mais próximas, começaram a noticiar: olha, o que está acontecendo também, e pior de tudo, é que as milícias muçulmanas radicais estão aproveitando e perseguindo os cristãos e matando os cristãos. Então eles pegam os cristãos de uma determinada região, destroem suas casas, seus lares, levam-nos para serem barreiras para os ataques dos exércitos do governo. Então estão matando cristãos aos montes na Síria, acobertados pela crise política. A presidente lá da Alemanha, Angela Merkel, no meio da reunião lá específica deles, lá disse claramente: o povo mais perseguido no mundo, o povo religioso, o grupo religioso mais perseguido no mundo são os cristãos. Levantou-se um monte de voz. Foi um absurdo ela dizer uma coisa dessa. E ela citou todos os detalhes da onde? Portas Abertas. Portas Abertas, nós temos escritório aqui, nós conhecemos, recebemos visita e tudo mais dos irmãos. Citou todos o grupo. Mas não pode dizer. Incrível. Não sai na nossa mídia. Difícil sair. Não é politicamente correto. Irmãos, pessoas estão sendo perseguidas e assoladas por causa da sua fé. Igrejas são essas pessoas. Próximo. Só que também a igreja é constituída pelas pessoas que oram pelos que são perseguidos injustamente. Se nós somos chamados por Deus, nós temos que orar por os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Por quê? Olha lá, Atos 12, 5, Pedro, quando no começo da igreja, lá em Atos, prenderam Tiago, que era o líder da igreja. E o Tiago, num instantinho, deceparam a cabeça dele. O Herodes, vendo que saiu-se bem com os judeus por ter matado e decepado a cabeça do Tiago, mandou prender Pedro também, que era um dos líderes da igreja. E os religiosos judeus ficaram felizes. E ele estava se dando bem politicamente, o Herodes, com essa. Só que o Pedro era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E foi nessa ocasião que ele estava dormindo, aprisionado entre 2 soldados. E ele dormia profundamente. Eu não dormiria, acho que com tanta paz. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Jesus falou para ele que, quando chegasse na velhice, ele seria levado aonde não queria ir, e que ele seria preso. Então ele já não estava tão velho ali, estava preso, então ele falou assim: o Senhor vai cumprir a sua palavra, eu não vou morrer nessa, provavelmente. E o Pedro dormiu entre 2 soldados, aí de repente foi acordado lá. Alguém mexeu nele, cutucaram o Pedro, e Pedro acordou, era um anjo. Levanta, Pedro, põe a tua sandália, põe a tua roupa, pega. As cadeias das mãos caíram, os guardas continuaram dormindo. Ele levantou, abriu as portas, passou por 4 quaternos lá de soldados, 4 portões também, foi saindo de portão, os portões foram abrindo sozinho, ele e o anjo. Ele pensou que estava sonhando. Ele só viu que não estava sonhando quando ele estava na rua e o anjo foi embora. Havia uma igreja que orava por Pedro. Então Deus vai cumprir o seu propósito. Igreja são aqueles que sofrem, igrejas são aqueles que oram pelos que sofrem. Amém? Rápido, vamos lá. Próximo.
Igrejas são irmãos que se reúnem para contar das grandes coisas que o Senhor faz por eles e como vidas estão se convertendo, estão encontrando ao Senhor. Acho que a gente perdeu um pouco essa alegria. A gente se encontra e não é o assunto. A gente não fala dessas coisas. Pouco partilhamos das alegrias de saber que estamos fazendo a obra de Deus juntos. Por quê? Porque em Atos 15, 3 e 4 está escrito: e quando chegaram e reuniram a igreja, lembre-se, estou falando da igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Eles foram falar, o motivo do encontro de alegria era mostrar o que eram os gentios, que não eram judeus e que estavam recebendo a fé. No verso 15, 3 a 4, diz: e sendo eles acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. É motivo de alegria quando nós sabemos o que Deus está fazendo na tua vida. De alguma maneira nós precisamos saber o que Deus está fazendo com você. Precisamos saber que tipo de resposta você está obtendo de Deus. A minha fé vai ser fortalecida ao saber que Deus está respondendo às tuas orações, ou às orações da igreja. Mas a gente não fala muito isso. A gente deve voltar a falar. O que é que Deus tem feito para você? O que Deus tem feito na sua vida? Eu duvido aqui, se eu levantasse aqui, daqui já sei a história de muitos aqui. Se eu falasse, me fala em 5 minutos o que Deus fez na tua vida, a irmã já abriu um sorriso ali. Porque eu tenho que dizer. Eu sei o que Deus fez, eu sei o que eu era, o que aconteceu comigo, o que Deus fez na minha vida nesse período. As coisas que mudaram na minha vida. Isso fortaleceria a nossa fé. A gente precisa ouvir isso. Todos aqui têm algo a contar. Não é à toa que você sai da sua casa e vem para cá. Nós precisamos redescobrir a alegria, nos reavivar aquilo que Deus faz hoje em nossas vidas. Então está aí, a alegria dos irmãos é isso. Igrejas são irmãos que compartilham estas coisas. Próximo. Igrejas são pessoas que precisam ser apacentadas por servos que amam a Jesus. Falo novamente a todos os líderes, ministros que atuam abençoando vidas. Olha só, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus chamou para apacentar a igreja. O que é apacentar? É cuidar do rebanho. Aliás, quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele pensou, Jesus ressuscitou? Que bom, Só que agora, o que eu vou falar? Se ele tivesse morto, ainda já estava resolvido o assunto. Mas Jesus ressuscitou, e agora? Eu neguei 3 vezes. Pedro estava totalmente detonado. Aí Jesus vai conversar com ele. Pedro, e faz uma pergunta especial. Pedro, você me ama? O Pedro ficou, O senhor sabe que eu gosto do Senhor. Eu não posso falar que amo, porque se eu falar que amo, ele vai falar, porque você me traiu, seu sem vergonha. Não, o senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele usou outra palavra, não usou a mesma de Jesus. É Jesus de novo, Pedro, você me ama. Depois que ele respondeu, não, o senhor sabe que eu gosto do Senhor, ele falou assim, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que ele estava dizendo? 3 vezes Jesus fez isso. Você me ama, Pedro? E o Pedro, o senhor sabe que eu gosto do Senhor. Aí Jesus, a 3ª vez, abaixou o nível e falou, Pedro, você gosta de mim? Aí ele falou, pronto, acho que não chego nem a gostar. Agora ele não está acreditando. Agora ele vai pegar no meu pé. O senhor sabe que eu gosto. O senhor sabe todas as coisas, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Ele estava dizendo, Pedro, mostra o teu amor por mim, cuidando dos que estão ao teu redor. Não estava cobrando nada de Pedro, estava dizendo, ame quem está ao teu redor, apacenta, cuida dos teus irmãos, cuida da igreja. Então, ele constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. É a obra da vida de Jesus. Pessoas estão desprezando a igreja, que é a obra da vida
de Jesus. Próximo. O que é a igreja? É o corpo de Jesus, sobre o qual todas as coisas estão sujeitas. Você entende esse versículo? Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aí no outro versículo seguinte diz que é o seu corpo, a plenitude de tudo em todos, é que é em Cristo. Ele, no Colossenses 1,18, de novo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, e ele constituiu todas as coisas debaixo dos seus pés. Os pés estão aonde? No corpo, não estão embaixo da cabeça. Então quem está em Cristo está assentado em governo com ele. Você acredita nisso? Paulo falou, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estar assentado à direita é uma figura de governo. Quando que nós governamos? A igreja governa? Governa. As coisas que mudaram o mundo há 2000 anos foram obra da igreja junto, claro, em Cristo Jesus, no poder do Espírito, no poder da palavra. As coisas que o mundo não afundou ainda, o mundo não pegou fogo ainda, não foi destruído, porque diz, segundo as Escrituras, nos dá a entender que existe uma consciência no mundo, dizendo, está errado. O Espírito Santo ainda está no mundo, para cumprir o seu propósito. Então as mudanças que ocorreram, hoje nós vivemos leis por influência cristã. Respeitamos ou somos obrigados a respeitar o bem do outro. Temos leis que defendem as crianças, defendem as mulheres. Fruto do quê? De uma ideia judaico-cristã. E nos lugares que isso não tem, não há. Já falamos sobre isso. Mas veja, ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. E o corpo de Cristo é a igreja. Então você que está em Cristo Jesus, você faz parte da igreja, você foi chamado para governar. Como governar? Você está louco? Não. Cada vez que um irmão ou uma irmã ajoelha para orar pelo seu filho, cada vez que uma irmã ajoelha para orar pelo seu neto, orar pela igreja, orar por uma pessoa enferma, doente, a oração move as situações, a resposta de Deus vem sobre a igreja, as pessoas mudam os seus pensamentos, alteram, as suas vidas são abençoadas, porque a presença de Deus em suas vidas altera os seus pensamentos de tal maneira que eles começam a abençoar seus filhos, começam a abençoar sua casa, começam a ser uma bênção e não uma maldição. Essa é a história da nossa vida, irmãos. Porque Jesus entrou, colocou ordem em nosso coração. Nós somos quem somos. Então Jesus nos chama a governar as situações junto com Ele. Vamos lá, próximo. Essa aqui é interessante, porque a gente sabe que as influências que a igreja faz, que nem percebe, mas veja só, é o meio que os principados e potestades dos céus têm para conhecer a multiforme sabedoria de Deus. O que é isso? Paulo falou aqui, para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O que são principados e potestades nos céus? É hierarquia espiritual. Os anjos, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a sabedoria de Deus, tem que entender o que é a igreja. Tem que ver Deus agindo na igreja. Pedro diz que os anjos anelam conhecer, desejam conhecer as coisas de Deus, mas essa graça do Evangelho não foi dada a anjos, foi dada aos homens. Então os anjos ficam de olho para entender o que é que está acontecendo, qual é o tamanho do poder de Cristo agindo na igreja, sendo que eles são maiores em força, criados, espíritos ministradores, criados maiores do que os homens. Mas em Coríntios capítulo 6, Paulo diz que nós vamos julgar anjos. Porque Deus deu a salvação, Ele podia ter dado salvação para os anjos, vão lá, proclame. Ia ter um monte de anjo por aí proclamando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Mas Ele deu aos homens, e os anjos ficam querendo participar.
Está aqui. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Eles não conheciam. Satanás, como uma hierarquia maligna, não conhecia. Então hoje, quando alguém ora, dobra o seu joelho para orar em nome de Jesus, os céus se movem. Os anjos são a favor, são servos da igreja. Tem gente adorando o anjo. O anjo é servo da igreja. Em nome de Jesus, eles atuam em benefício da obra de Deus. Próximo. A igreja são pessoas por quem Jesus e os apóstolos sofreram aflições. Sabe, a gente deve honra a quem sofreu por nós. Por exemplo, seu pai e sua mãe devem ser honrados. Aliás, é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Hoje há muito comum as pessoas desprezarem os pais, principalmente na sua velhice. Está errado. Pessoas que sofreram por nós, nas coisas mínimas, devem ter honra. E muita gente espiritualmente sofreu por nós em oração, em busca de Deus, em nosso favor. Regozijo-me agora no que padeço por vós, Paulo falou, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então a igreja é sustentada pelas aflições, desde Cristo até os servos e servas que oram por ela. Amém? Estou acabando. Próximo. O que é a igreja? A igreja pertence a Deus. É o que está escrito em 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é a casa de Deus. E por ela ele é glorificado. A glória a Deus é feita pela igreja. Olha lá, essa glória a esse, está falando a Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a igreja existe para dar glórias a Deus, para glorificar a Deus. Você foi chamado para dar glórias a Deus, para glorificar a Deus. E às vezes a gente chega à presença de Deus de uma maneira muito difícil, mas talvez seja a melhor forma de chegar. O pai de um amigo meu era ateu, e a gente ficava conversando bastante tempo. E numa das vezes que nós estávamos conversando, e eu falando de Jesus para ele, falando que não era bem assim, as coisas que ele me dizia, aliás, a Bíblia dele chamava A Bíblia e os Discos Voadores, era um livro, era tudo ET para ele. Ele não via a hora de ser levado embora num disco voador, abduzido. E numa dessas conversas, a esposa dele estava sentada do lado. E ele falava assim, ele queria dar uma de alguém que não precisa de nada. Tal. E eu falando, olha, a gente precisa de Deus. Não preciso de nada. Eu não tenho necessidade de nada. Eu sou feliz do jeito que eu estou. Eu tenho a minha família, eu tenho tudo. E a esposa dele começou a rir baixinho. Ele estava numa situação meio ruim. Então ela fez questão de falar, de madrugada, quando você acorda desesperado, chamando por Deus, você não vai falar, não? Ele tinha crises de medo de morrer, e começava a chamar por Deus de madrugada, e a esposa acordava, e ele passava um desespero terrível nas noites, não conseguia dormir, vivia tomando remédio, não conhecia Deus, mas ansiava por Deus. Vestia uma capa orgulhosa de ateu, cheio de argumentos, mas carente de Deus. A igreja foi chamada para a glória do Senhor. E a última, pode colocar. A igreja é chamada a igreja, no mesmo texto de Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Que verdade é essa? A verdade
de Cristo, da palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Isso significa que a mentira não prevalecerá no meio da igreja. Então, eu quero encerrar isso lembrando esse texto de Salmo 45, que fala de Jesus, é um salmo profético. O Salmo 45, o salmo profético, que cantamos aqui, né? Onde o autor começa escrevendo assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é pena de um destro escritor. Aí ele começa a descrever um rei. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, por elas os povos caíram debaixo de ti. Aí ele diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ora, esse texto está escrito e falando de Jesus em Hebreus, no capítulo 1, e cita justamente esse texto. Então o autor de Hebreus diz que esse rei aqui é Jesus, e cita justamente esse texto: todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés, a cássia, os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres. E ele começa a falar das donzelas e tal. Aí de repente ele fala no verso 9: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, e à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Havia uma rainha junto com o rei. Se Hebreus 1 diz que aquele texto é Jesus, e aqui esse rei é Jesus, quem é a rainha? É a noiva de Jesus, é a igreja. E o que acontece com essa noiva? Aí o escritor começa a falar para ela. Olha só que interessante: ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe. Essas são palavras para a igreja. Ele está apaixonado, diz outro texto, ele se apaixonou pela tua beleza. A igreja é bela para Jesus. 12, e a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. Ele está dizendo que as pessoas vão solicitar o favor para quem? Para a igreja. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas, as virgens que acompanham atrarão a ti, com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será os teus filhos que farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Então os filhos deles vão ser reis sobre a terra, e as pessoas virão buscar o favor para ela. Fui visitar essa semana, aliás, peço oração pelo senhor Alcides Aveiro, é o vizinho lá da Camila, né, Camila? Qual é o nome da esposa dele, você lembra? Marlene. Ele está com um tumor no pulmão. E situação difícil, teve internado várias vezes, fui visitá-lo no hospital, e esses dias fui visitá-lo na casa dele. Conversamos. Precisa de uma intervenção de Deus, mas entregou a vida a Jesus. Pediu para que eu fosse lá. Pediu que eu fosse lá. Não, vem.
queria que eu orasse. Depois que eu orei com ele, ele falou, agora ora para minha esposa. Ela também está ruim do coração, coitada, me tratando, cuidando de mim. Oramos juntos. Porque as pessoas vão pedir o favor da igreja. Nós não temos nada que é nosso. É tudo dele. Deus é poderoso para interferir e tem feito isso. Através dos seus filhos e filhas. Através da igreja. É através da imperfeição. Através das dificuldades que temos. O Senhor opera em nosso meio. Porque a igreja tem a autoridade do nome de Jesus. Eu lembrei de eu li essa semana um caso interessante que cabe muito bem aqui. Um caçador abriu aqueles momentos de caça de determinados, eu não me lembro qual era o animal que estava liberado para caçar. E ele saiu, passou a tarde lá procurando, não pegou nada, estava andando pela uma estrada sozinho, com o rifle na mão. E de repente ele ouviu um barulho no meio do mato, um movimento, correndo, de repente saiu um negócio marrom do mato e agarrou as pernas dele, ele tomou um susto, ele olhou, era um coelho, tremendo, agarrado nas pernas, no vão, escondido no vão das pernas dele, nas botas dele, e ele olhou o coelho disse que tremia inteiro, e agarradinho na bota dele, falou, o que está acontecendo, coitado desse coelho? Aí passou uns minutinhos, ele olhou, ficou quieto, aproveitou, estava o coelho escondendo nele, ele olhou ao longe ali, no meio da estrada apareceu uma doninha, estava correndo atrás do coelho, estava lá olhando, ele falou, já entendi, e o coelho ofegante, e ele pegou e falou, tá bom, você procurou ajuda, eu vou te dar, pegou o rifle e deu um tiro para o lado da doninha, só para espantar, a doninha deu um pulo lá, meio metro, saiu voando, falou, olha, essa pelo menos não vai mais te dar problema, então, você veio se esconder aqui, teve apoio. E um coelho geralmente não se esconde nos pés de um homem, A situação estava grave. E ele ficou espantado e contava isso para todo mundo, o que aconteceu com esse caçador. E a pergunta é, a quem a gente corre? A quem temos para correr? A quem nós vamos buscar o favor? A quem nós vamos nos humilhar, como cantamos aqui? O Senhor Jesus tem o seu caminho. Paulo perseguiu a Cristo com todo ódio. E quando Jesus se revelou para ele, Jesus podia dar toda a orientação para ele. Falar, detalhar, você lê os textos lá do Velho Testamento, você vai ver. Jesus não falou nada. Ele falou, quem és tu, Senhor? A conversa foi essa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus falou assim, entra, vai lá em Damasco, na rua chamada à direita, lá te dirão o que você precisa fazer. Foi a igreja que orientou Paulo. Foi a igreja que mostrou para Paulo o que ele precisava fazer. Então, corra para a igreja. Veja lá que tipo de impressão negativa estão se permitindo pensar sobre a igreja. A igreja não é uma instituição humana. Tem falhas de homens e mulheres que não estão apegados ao compromisso. Mas, no meio de tudo isso, existe uma igreja poderosa que vai ser vitoriosa até o final, até o fim. E você está em Cristo, você é parte dela. Vamos ficar de pé, queridos? A quem você corre no seu desespero? Eu tenho a quem correr. E olha, melhor coisa que eu fiz. Esse pai do meu amigo dizia assim, mas agora que eu estou em desespero, em desgraça, eu vou procurar a Deus? Quando eu estava bem, cheio de saúde, eu não procurei? O seu navio afundou, estão jogando uma boia para o senhor, não vai agarrar mesmo? Enquanto eu estava bem, eu não precisava de boia nenhuma, mas agora eu estou afundando. É a hora de buscar quem você talvez nunca deu atenção. Vamos orar, queridos. Senhor, a igreja tua
é poderosa, Senhor, para mudar vidas na tua autoridade. O Senhor quer capacitar a tua igreja com autoridade e poder. Por isso o Senhor disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, nós precisamos ser uma igreja revestida de autoridade, de poder na tua palavra, do teu Espírito Santo, para ver, Senhor, e manifestar a tua glória na terra. O Senhor nos chamou para tomarmos posturas, Senhor, e decisões adequadas conforme o teu querer. Senhor, nós não podemos fazer isso sem o poder da tua unção, sem o poder da tua palavra em nós. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como pessoas, como indivíduos, somos igreja neste lugar. Então, Senhor, nós queremos fazer valer a tua palavra. Existem, Senhor, situações que só o Senhor pode mudar. E nós queremos orar como igreja aqui neste lugar, declarando a tua vitória, a tua verdade, declarando a tua renovação, declarando, Senhor, um novo nascimento em nossas vidas, Senhor. Então agora é a hora, Senhor. Vem, Espírito Santo, coloca essa clareza no nosso coração. Se alguém tem uma ideia negativa de igreja, ou foi influenciado negativamente, ou sofreu alguma coisa justa, e por esse motivo se sente adoecido em relação à igreja, vem com a tua cura agora, Senhor. Vem, Senhor, para que enxerguemos que há poder no nome de Jesus, que a tua noiva é uma mulher linda aos teus olhos, e ela está sendo guardada, ela é vestida de ouro finíssimo por ti, e o Senhor cuida dela, das suas vestes. O Senhor ama a tua igreja, e o Senhor vê beleza nela. Ajuda-nos a ver também. Limpa-nos, Senhor, de todo erro, de todo pensamento indevido. Ajuda-nos a saber, Senhor, que as obras de misericórdia, as obras que é onde alcançar vidas, são também fruto de um avivamento em nossos corações. Aviva o nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, ajudar os demais que não te conhecem. Senhor, não permita que as nossas obras sejam fruto de interesses pessoais, mas que seja fruto do amor por ti, de saber que é o Senhor quem está operando em nossas vidas. Senhor, a cada um de nós, que o Senhor conhece tão bem, as nossas vidas estão nas tuas mãos nesse momento, e o Senhor pode mudar histórias hoje aqui. O Senhor pode, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos como igreja. É o momento em que o teu poder tem liberdade de alcançar também os corações. Vem agora, Senhor, trazer clareza aos corações. Abre os nossos olhos para ter prazer e alegria em participar da tua igreja, Senhor. De não ser, Senhor, um peso nos corações, mas ser, Senhor, um compromisso de amor, de alegria de fazer parte da tua obra na terra. Senhor, põe essa clareza em nossos corações. Gostaria de orar agora junto com os irmãos. Existem talvez impossíveis, situações extremamente graves no coração nosso, como indivíduos, ou na nossa família, ou em pessoas que não estão aqui, e que você gostaria de colocar na presença do Senhor. Nós vamos orar com a autoridade da igreja. Vamos usar desse recurso do nome de Jesus. Ele quer que o façamos. E talvez haja na sua vida ou alguma coisa, uma situação que você gostaria de dar uma oportunidade para Deus interferir, que você precisa que Deus faça. Então, eu não sei o que é, não sei qual é o assunto, mas se você quer, faça isso diante de Deus. Levante a sua mão no seu lugar, coloque uma situação sua particular, ou da sua família, ou algo específico que você precisa ver a interferência de Deus. Levante a sua mão no seu lugar, como uma atitude de fé. E ore comigo, repita comigo esta oração. Senhor meu Deus, eu recorro agora à autoridade que o Senhor dá à tua igreja. E eu reconheço que todo o poder nos céus e na terra está em tuas mãos, Jesus. Não está em mãos de homens, está em tuas mãos. Foi conquistado com a tua morte e ressurreição. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor receba a minha petição. Eu coloco diante de ti meu coração, meus pensamentos. Coloco essa situação que o Senhor conhece tão bem. Coloque agora o nome da pessoa, o seu nome, ou a situação que você tem. Declare isso a Deus. Estamos
exercendo a autoridade no nome de Jesus. Senhor, o Senhor está ouvindo os nossos clamores, ouvindo as nossas petições, o Senhor conhece os nossos corações, e nós não estamos aqui em vão, nem alimentando, Senhor, um processo místico que não seja verdadeiro. Nós estamos baseados na Tua palavra, e por isso, Senhor, somos ousados agora, a colocar diante de Ti impossíveis, Senhor, que os homens não podem fazer, que os médicos não podem fazer, que o poder do mundo, o poder econômico e político não podem fazer, mas o Senhor pode. Repita comigo, continuando: Senhor, eu creio que o Senhor pode interferir na minha vida, na situação que eu coloco no Teu altar agora, e eu aguardo em Ti a mudança, pelo poder do nome de Jesus e na autoridade da Tua igreja, porque o Senhor tem dado essa oportunidade a nós de orarmos juntos, no nome de Jesus. Agora eu convido você que crê, que tem essa autoridade em Cristo Jesus, a orar comigo, a declarar esta liberdade do Senhor sobre cada aspecto que foi colocado no altar dele. E nós vamos orar nessa autoridade da igreja. Vamos elevar nossa voz e declarar: Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos concordar com a Tua libertação sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor e irmãs. Em todos os pedidos que foram colocados no Teu altar agora, nós clamamos, Senhor, vem com Tua unção, vem com Teu poder, vem mudar agora, Senhor, todo o jugo das trevas, toda mentira de Satanás, toda a artimanha do inferno, toda a obra do lobo, está desautorizado agora em nome de Jesus. Nós quebramos todo o peso das trevas, toda a obra da enfermidade, que causa enfermidade no corpo, na alma e no espírito, que rouba a bênção, que rouba a paz, seja agora alterado em nome de Jesus. A Tua igreja clama, Senhor, para declarar sobre irmãos e irmãs aqui a Tua completa libertação, a mudança da história, a mudança, Senhor, da vida, por causa da Tua presença, porque o Senhor tem bênção para dar, porque o Senhor quer enriquecer os Teus filhos com uma experiência nova contigo, Senhor. O Senhor quer encher os Teus filhos do Teu poder e da Tua unção, da unção do Teu Espírito Santo, dos dons do céu, e fazer com que o Teu nome seja exaltado. Pai, glorifica o Teu nome na igreja, e a autoridade da igreja está sendo, Senhor, colocada agora, para pôr para fora tudo que não é Teu, para pôr para fora em nome de Jesus todo o mal, declarar toda enfermidade seja agora visitada pela Tua saúde, em nome de Jesus. Todo problema nos lares, toda dificuldade de relacionamento implantada entre pessoas, entre homens e mulheres, entre pais e filhos, filhos e pais, seja agora desarticulado, seja agora desalojado, em nome de Jesus. Abençoamos famílias, queremos vê-las restauradas na Tua presença. Senhor, todo espírito estranho que quer trazer, Senhor, opressão sobre os corações, está desautorizado agora pela autoridade da Tua igreja, em nome de Jesus. E Senhor, nós queremos exercer nossa posição junto com os irmãos. Então, onde quer que estejamos, como o Senhor mesmo nos ensinou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, eu aí estou no meio deles. Queremos exercer a igreja onde quer que estejamos, Senhor. Ajuda-nos a ter, Senhor, momentos de alegria em Ti, Senhor. Queremos partilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a contar aos outros aquilo que o Senhor tem falado e feito ao nosso coração. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Deus abençoe você. Sente mais um instantinho, temos alguns avisos aqui.